Salve família, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Como é que foi a virada de vocês? A virada passagem de ano, a minha foi maravilhosa. Espero que de vocês também tenha sido muito boa. Então estamos aqui hoje no nosso primeiro vídeo do ano. Vamos ser gratos, né? Por mais um ano que está começando. Que Deus abençoe esse seu novo ciclo aí, que você possa prosperar, possa conseguir tudo que você deseja no seu coração, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é basicamente o primeiro vídeo do ano. Basicamente não, é o primeiro vídeo do ano. Em agradecimento a vocês, tá? E pessoal, eu quero falar de novo sobre o Paulo Musi, bicho. Mas o Paulo Musi de novo, o corno, chifrudo, o guampador. Gente, pelo amor de Deus, cara. Às vezes eu fico estarrecido de como o ser humano consegue ser baixo, de como que o ser humano consegue ser destrutivo. Cara, eu não sei se é inveja, se é amargura, se o Paulo fez alguma coisa com essas pessoas, coisa que eu pessoalmente não acredito, tá? Eu não sei, mas é algo assim que eu fico estarrecido com a maldade do ser humano. Eu conheci o Paulo Musi através de um aplicativo de vídeos curtos, o Quai. Segue a gente lá também se você tiver Quai. O que acontece é o seguinte: eu via ele falar sobre o casamento e sobre a esposa dele, e eu achei muito bonito e interessante. Comecei a segui-lo ali. E até fiz um vídeo sobre o quão exemplar é o casal, que foi ao ar semana passada, que inclusive teve baixíssimas visualizações. E tudo bem, você não é obrigado a ver o meu vídeo falando bem deles. Mas esse vídeo aqui, que a thumb é essa daí: corno, Paulo Musi, o corno, Paulo Musi, o corno. Você veio ver. E isso é preocupante, é triste. Mas que bom que você está aqui. Se você está aqui, fica aqui um pouquinho mais, que você vai saber do que eu estou falando. O problema dessas pessoas de Twitter, inclusive se você tem Twitter, recomendo que apague, não vale a pena, é muito tóxico, cara, é muito horrível, sabe? É um ambiente de ódio, de puro rancor. Se você tem só pra pegar informação, que nem eu tenho, tá beleza, mas se você tem e frequenta e age, interage, cuidado, tá? Isso é muito tóxico. Essas pessoas do Twitter que lançam essas mentiras, essas pessoas devem ser extremamente amarguradas ou invejosas. E é esse tipo de pessoa que você tá dando o seu tempo. É para esse tipo de pessoa que você tá dando a tua visualização, o teu like. Gente, isso é muito, muito triste. Pessoal, eu vou tomar um cafezinho aqui porque café é bom. E no entanto, mesmo sendo pessoas ruins, pessoas covardes, pessoas sujas, elas têm visualizações. É como eu disse no vídeo do Paulo Musi, a gente precisa mudar essa cultura. Eu vou conseguir fazer isso? Provavelmente não. Mas se eu conseguir mudar uma pessoa, pra mim já valeu a pena. Que nem eu disse no vídeo do Paulo Musi que eu fiz lá, exemplando ele e a Roberta como casal exemplar. Nossa, exemplando ele como casal exemplar. As redundâncias da vida. Cara, o bem também vende, o bem também funciona. Tudo bem, o mal chama mais atenção, chama a atenção de pessoas que são fracas, cara. Pra mim não me chama a atenção. Quando eu vi a notícia lá, o Paulo Musi é corno, eu primeiro entrei nas redes dele. Eu vi que tava tudo bem, depois fui nas redes da Roberta, tudo bem também. Aí depois que eu fui atrás de saber do que estava acontecendo. As pessoas falam hoje muito em empatia, mas não tiveram empatia nenhuma com o rapaz envolvido na história. Não tiveram empatia nenhuma com o rapaz. O rapaz é um cara simples. Nossa, pelo que a gente vê ali, um cara batalhador, que tem uma história de vida terrível, cara. Que teve uma história de vida terrível, uma história de vida horrível mesmo. E as pessoas não têm a mínima empatia. E aí vem virada de ano, gratiluz, feliz ano novo, tudo de bom, namastê. Mano, pra que essa hipocrisia, bicho? Cara, sério, de verdade, fiquem atentos com isso. Não consumam esse tipo de conteúdo, porque isso é nocivo pra vocês. A pessoa que postou isso daí, cara, deve ser uma pessoa invejosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem nada de bom pra oferecer. Não deveria nem ter like, nem ter visualização, mas tem. Porque o mal vem demais, cara, sabe? A gente precisa começar a mudar essa cultura. Aliás, já deveríamos ter mudado essa cultura. E sobre o Dr. Paulo Musi,
Doutor, o senhor, um homem formado, cair na pilha de um Zé Ruela daquele lá, ele não tem relevância nenhuma. Tanto é que nem o nome dele ele usa na conta, não tem relevância nenhuma. E tu vai dar moral pra um Zé Ruela desse? Mas eu te entendo. Tuas filhas devem ter visto isso daí. Sabe, eu sei que é chato, eu sei que é constrangedor. A tua esposa vendo isso daí, deve ser constrangedor, eu te entendo, tá? Eu acho que você caiu na pilha, mas eu te entendo. De verdade, eu te entendo, tá? E cara, você é tão assim. E essa notícia só teve esse volume essa quantidade de divulgação porque você, Dr. Paulo, o senhor é importante, a Roberta é importante, vocês são um casal importante. Só teve essa relevância porque vocês são um casal exemplar e o povo não gosta de bom exemplo. Então não atirem as vossas pérolas a esses porcos. Cara, o senhor, tá, Dr. Paulo? O senhor é um cara tão fantástico, mas tão fantástico, que o senhor abre live com 7 mil no Instagram, sei lá, 10 mil no YouTube, e ao mesmo tempo, e o pessoal curte o senhor. Então não cai nessa pilha não, tá? O senhor é muito maior do que isso. Vocês são um casal exemplar mesmo, de verdade, tá? Queria também dizer mais uma vez que vocês me ajudam mesmo sem você saber. Eu nunca te vi pessoalmente, talvez eu nunca vá lhe encontrar pessoalmente, mas vocês me ajudam demais, cara. E não digo nem na parte motivacional, eu digo como exemplos que vocês são, tá? Exemplo de integridade, de resiliência, de perseverança. Cara, isso pra mim, todo dia que eu acordo, eu tô meio triste. Eu não sou o Paulo Musi, mas se eu não sair pra trabalhar, não sair pra correr atrás das minhas coisas, ninguém vai fazer isso por mim. Sabe, são pequenas coisas que vocês fazem que vocês nem sabem que fazem. Então não atirem as suas pérolas para esses porcos nojentos, tá? Se preocupem com quem precisa que vocês se preocupem. No caso do rapaz aí, o Rubens, que história de vida triste e fantástica ao mesmo tempo. Então, Rubens, parabéns para você, cara. Você é um cara vitorioso também, beleza? Pessoal, basicamente o que eu tinha para dizer sobre esse caso é isso. A gente precisa ficar mais atento ao que está sendo consumido. Eu vou também... Eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou ter que entrar. Pessoal, começou o governo do presidente atual aí, o qual eu me recuso a dizer o nome desse bandido, desse covarde, me recuso mesmo, tá? E o fato dele ser bandido não inocenta o Bolsonaro não, que pra mim também é outro bandido. Um cara que foge do país é bandido também. Mas começou o governo desse cara aí, vamos ficar atento às pautas, tá? Vamos parar de ser fanboy e fangirl de político. Vamos começar a ver, esse cara que defende uma pauta que eu acredito, cobra, se vai pra cima, cobra com força, com vontade. Esquece esse tipo de ter político de estimação. Porque político, como diria o meu amigo Davi, o Emerson Davi, do Encarando o Sobrenatural, político só serve para duas coisas, para você eleger ele e depois cobrar dele. Só para isso que ele serve. O Brasil começou a dar errado quando passou a idolatrar político. Então é isso. Sim, vai ser um ano bem difícil. Eu tenho certeza que vai ser um ano difícil para todo mundo. Mas o Marcelo Brigadeiro, cara, ele deu umas dicas bem interessantes mesmo. Muito, muito interessantes de verdade. Lá no canal dele, sobre como dar uma amenizada na situação aí. Se você tiver um tempinho, tá? Mas faça isso quando você estiver com tempo. Vai lá no canal dele, assiste o vídeo dele que tá muito bom mesmo, tá bem informativo. Eu vou deixar o link dele aqui em cima, tá? Vou deixar o link do vídeo que eu fiz a respeito da Roberta e do Dr. Paulo aqui em cima. E é isso, tá? Muito obrigado por estarem comigo ano passado, muito obrigado por estarem comigo esse ano de novo. Deus abençoe vocês, que Deus proteja vocês, beleza? Eu fico muito grato com todos vocês aqui. Rubens, parabéns, Dr. Paulo, Dra. Roberta, parabéns, vocês são um exemplo. E não desperdicem vossas pérolas com porcos, tá bom? Um grande beijo para você que ficou aqui até agora, um grande beijo, que você tenha um ano repleto de bênçãos. Se inscreve aqui no nosso canal, tá? Deixa seu like aqui do outro lado, aqui, deixa o like aqui pra nós, que ajuda pra caramba. Se puder compartilhar o vídeo, compartilha, cara, ajuda pra caramba também, tá bom? Um grande abraço pra você. Sim, tava me esquecendo. Na sexta-feira a gente vai fazer uma live, a gente só não definiu o horário aqui, tá? Eu aviso na aba da comunidade. É sobre como atingir as 4.000 horas e os 1.000 inscritos para monetizar o seu canal. Você que está começando como eu, tá? Eu comecei aqui em março ano passado, estou chegando agora nos 700 inscritos, para mim falta pouco,
Falta um pouco mais de horas, mas a gente chega lá. O que eu tô querendo dizer pra vocês? A gente vai fazer uma live com o meu amigo Danilo do canal História Universal. Provavelmente vai ser na sexta-feira na parte da noite. Por quê? Porque ele trabalha, eu também trabalho, só que ele já monetizou o canal dele. Ele conseguiu, ele descobriu umas técnicas dentro do próprio YouTube, umas ferramentas do próprio YouTube que ajuda pra caramba. Ele vai estar dividindo isso com a gente na sexta-feira. Aí eu aviso vocês o horário, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau e se inscreve no nosso canal, tá bom? Fui! Bom, tô gravando esse vídeo aqui porque tem muita gente que me acompanha, que acompanha meu trabalho, que sabe da minha história. Tô gravando esse vídeo aqui em respeito aos meus amigos, aos meus familiares e às pessoas que estão comigo no dia a dia. Acho que muita gente está sabendo do que aconteceu. Meu rosto, infelizmente, estava em diversos sites, diversos Instagrams de fofoca. Eu tirei alguns dias para vir para o Rio de Janeiro, para visitar minha mãe, sair um pouco da correria de São Paulo, pensando em ter um pouco de paz, e acabou acontecendo o que aconteceu. Não vou negar que foi bem constrangedor, porque amigos, familiares, pessoas próximas a mim, até pessoas que não são próximas, né, tão próximas mais, me mandaram mensagem, me mandaram sites, diversos Instagram de fofoca, canais no YouTube com o meu rosto estampado com uma grande, podre e nojenta de uma mentira. Uma mentira que alguém criou para tentar atacar o Paulo e que respingou em mim. Meus stories estão batendo quase 20 mil visualizações e tem gente aqui que não me conhece, que não sabe da minha história. Em 2006, meu pai sofreu um acidente de carro, minha família sofreu um acidente, meu pai ficou tetraplégico. Depois de alguns anos do acidente, infelizmente, minha mãe foi embora de casa por motivos pessoais. Meu irmão, depois de alguns meses, foi preso. E isso com 14, 15 anos de idade eu comecei a tomar conta do meu pai. Por não ter minha mãe próximo e ser um menino que cuidava do pai e não tinha um apoio que seria do meu irmão, da única pessoa que poderia me ajudar, infelizmente cheguei no caminho do álcool, das drogas, até quando este mesmo caminho me levou à depressão. E que todo este caminho me levou também a Jesus. E logo quando estava nessa nova fase da minha vida, foi quando a Roberta e o Paulo entraram na minha vida, quando eu ainda estudava no Instituto Criar e cursava audiovisual. Desde então, Roberta soube da minha história. Eu estudava em uma ONG, com uma galera da quebrada. A Roberta me conheceu, soube da minha história e a partir daquele momento ela me adotou como filho. Depois de alguns anos no ápice da pandemia, foi quando eu comecei a prestar serviço a ela e ao Paulo. E desde então, eles me têm como filho, eles investem em mim, investem nos meus estudos, investem na minha vida, me aconselham e cuidam de mim realmente. E por isso a gente tem uma relação tão próxima, por isso que eu chamo ele e ela de pai e de mãe. E todo mundo que me conhece, que me acompanha há um tempo, ou que anda comigo, sabe do carinho e do amor que eu tenho por eles, como um pai e como uma mãe para mim. E, infelizmente essa galera tentou atacar o Paulo, e agiu de má fé, pegando uma foto minha com a Roberta, uma publicação em fevereiro e outra no dia do meu aniversário. E infelizmente ali o Paulo, no momento de ira, eu também entendo ele, porque pensa se alguém xingando sua mãe, sua irmã ou uma tia sua, ou principalmente a sua esposa, como você se sentiria? Ele infelizmente respondeu e criou todo esse problema que foi criado, por conta disso que as coisas tomaram mais força. Mas a minha única explicação aqui é para os meus amigos e para as pessoas que me acompanham, que sabem disso. A minha consciência está super limpa, da Roberta, do Paulo. Infelizmente são pessoas maldosas, que querem ver o mal, que querem atingir outras pessoas. Pessoas, infelizmente, talvez que procuram algum tipo de sucesso e são fracassadas. Infelizmente foi algo constrangedor, pois minha família soube. Meu pai, minha mãe, meus tios, familiares, amigos próximos e todo mundo me mandando tudo isso. Todo mundo o tempo todo falando sobre esse assunto, o que é bastante constrangedor. Pessoas que eu não conheço, que eu nunca fiz nada, simplesmente entraram na minha rede social, me ameaçaram de morte, me xingaram. Infelizmente teve injúrias raciais também, fui vítima de racismo em algumas dessas mensagens, em algumas dessas coisas que me enviaram. E é duro você passar por algo desse tipo, pois é minha cara que estava lá, é a minha dignidade, é a minha integridade, não só a minha quanto da Roberta. As pessoas são doentes, as pessoas têm problema.
Então eu gravo esse vídeo explicando a todos vocês, meus amigos, pessoas que me acompanham, que esse não passou de uma fake news idiota que infelizmente ganhou muita repercussão. Mas só que isso não apaga trabalho, isso não apaga garra, isso não apaga determinação. Estamos muito bem conversados entre nós, sabemos da realidade, e essas pessoas maldosas não vão conseguir apagar tudo que foi construído até aqui. Como se, você tá famoso, porra, esse tipo de fama, é isso aí, é essa fama que vocês querem? Eu nunca quis ser famoso, eu sempre fui batalhador, sempre corri atrás das minhas coisas, nunca derrubei ninguém. Sou a mesma pessoa com todos, graças a Deus. Não mudo conforme o ambiente que eu tô. O Rubão é o Rubão. E só isso, entendeu? E se um dia eu for ficar famoso, que seja por algum motivo especial, não por uma fofoca, por algo tão triste, quanto você vê a mesma coisa pra mim de ver ali naquela notícia, está o rosto meu e da minha mãe biológica e falar que eu tô ficando com a minha mãe. Porque é esse o sentimento que eu tenho pela Roberta. Ela é minha mãe, Paulo é meu pai. Eles agem dessa forma desde que me conhecem. Eles me tratam, me fazem me sentir assim. Pois não tem um lugar que eu vou com eles que eles não falam, esse aqui é o meu filho. E eu queria que o mundo acreditasse que ainda existem pessoas tão boas e generosas quanto eles são.